Que a tão maravilhosa graça de Jesus cada vez seja mais e mais realidade sobre a sua vida. Estamos juntos e vamos ficar juntinhos durante poucos minutos, mas nós vamos estar tratando de algo tão glorioso que vai redundar por toda a eternidade. Sabe, quando lemos a Bíblia, e a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia ela tem o seu passado, presente e futuro, mas existe o tempo, mas ela está envolvida por uma capa chamada eternidade. A eternidade não é uma quantidade de tempo, mas sim uma qualidade de tempo. Quando lemos as Escrituras, é verdade que vamos perceber o tempo, o dia, os meses, os anos, os séculos, até os segundos. Mas tudo isso para nos levar a entender que a nossa caminhada aqui na Terra, marcada pelo tempo, não é todo o projeto de Deus para nós. Pelo contrário, quando Deus nos criou, a palavra diz que Deus nos criou à sua imagem e à sua semelhança e colocou a eternidade no nosso coração. Você é uma pessoa única, criada pelo Senhor. E dentro de você, a sua idade não é marcada simplesmente pela data do seu nascimento, porque na Bíblia diz, no Salmo 139, que o Senhor, no seu livro, escreveu os nossos dias, todos eles, quando nenhum deles havia ainda. Em outras palavras, a nossa biografia já foi escrita pelo Senhor, ou Ele já a conhecia antes que o mundo existisse, antes que Deus criasse os céus e a terra, antes que o primeiro versículo da Bíblia fosse escrito, e nós já existimos aonde? No plano eterno de Deus. Sabe, Deus, Ele não está preso ao nosso tempo. Deus é o Criador, mas nós somos criaturas e dentro desta compreensão nós precisamos ter a compreensão tão suave, tão leve, que a vida é simples. E porque ela é tão simples, muitas vezes nós complicamos tanto e tem tanta gente que não sabe viver a vida. Hoje eu quero ler para você apenas um versículo da Bíblia. Está escrito em Romanos capítulo 8, o verso de número 28. Esse verso é como uma chave que você pode usá-la naquelas horas quando você percebe que tudo está tão trancado, tudo está tão difícil e mil perguntas vêm e você não tem nenhum tipo de resposta. Então, onde e como achar esta bendita resposta? Diz assim a palavra, Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu vou ler novamente. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se existe algo que você tem que saber, é exatamente isso, que todas as coisas, mas que coisa? Não é simplesmente a cadeira, não são as lâmpadas, não é esta câmera, não. Coisas aqui, nossa vida, nossas reações, todas as coisas que nos envolvem e muitas vezes situações que aparentemente são questionáveis pela nossa alma. Por que isso? Por que não assim? Por que daquela maneira? Por que desse jeito? Mas quando temos essa compreensão que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas qual é o propósito? Qual é o nosso chamado nesse propósito? O nosso chamado, nós fomos criados. Há um propósito pelo qual nós existimos. E o propósito que Deus nos fez, a Bíblia diz que Deus nos fez para o louvor da sua própria glória. Nós não fomos criados simplesmente para só existirmos, vivermos, comermos, dormirmos, tomarmos banho, caminharmos, envelhecermos. Não, há um propósito. E o nosso propósito, desde o nosso nascimento até a nossa morte, a Bíblia diz que nós fomos criados para a glória de Deus. Nós fomos criados para desfrutarmos de Deus,
para experimentarmos Ele, para ouvirmos Ele, para gozarmos da sua presença, para sermos guiados por Ele e, acima de tudo, para nós desfrutarmos do seu amor, do seu carinho, da sua misericórdia. A fé cristã, ela não é simplesmente uma religião cheia de dogmas, cheia de doutrinas, ainda que existem tantas expressões cristãs que são só uma mera religião. Ela foi institucionalizada, mas a fé cristã não é uma instituição, é um relacionamento. Exatamente isto é a nossa intimidade com Deus. Sabe, conhecer Deus e saber o que está escrito aqui, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas algumas vezes você olha em sua volta e parece que as coisas não estão cooperando para o seu bem. Você pode não entender no momento, você pode até discordar, você pode até muitas vezes ficar assim, mas como que isso vai cooperar para o meu bem? Se eu estou experimentando muitas vezes a escassez, um mal, uma dificuldade, uma doença, um problema, conflitos e situações assim que fazem muitas vezes você chorar. Mas tudo na vida é como termina, é que se conta. Muitas vezes nós entramos por uma estrada, mas nós não conseguimos ver até onde ele nos leva. Até onde essa estrada estará nos levando. Mas a vida, nós sabemos aonde ela pode terminar. Aqui na terra, podemos terminar no coração de Deus, o nosso Pai. Aqui, somos peregrinos, forasteiros. Um dia vamos partir, compreende? Mas sabemos que durante a nossa caminhada aqui, todas as coisas irão nos ajudar. Todas as coisas contribuem para conhecermos mais a Deus, mais a sua vontade e o propósito que Ele tem para nós. Como que eu gostaria de estar aí bem pertinho de você, olhando nos seus olhos para continuarmos conversando. Mas é possível, ligue para nós. Nosso telefone é 3429-9550, fica ao seu dispor às 24 horas. Qualquer dia, qualquer horário, você pode ligar 3429-9550. Queremos ouvir você, queremos orar com você e queremos colocar dentro de você esses princípios. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E você foi chamado não apenas para conhecer os propósitos de Deus, mas para viver dentro dos propósitos do Senhor. Eu te abençoo e amanhã, se Ele permitir, nesse horário, eu quero retornar com o único propósito de continuar anunciando a você a bendita palavra do Senhor. Eu te abençoo no nome de Jesus. Amém.